Ora, olá, boa tarde, conseguem-me ouvir? Olá, boa tarde. Conseguem-me só confirmar se estão-me a ouvir? Ok. Ok, então nesse caso vamos dar então início ao nosso webinar. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a este webinar como publicar jogos no itch.io ou itch.io, depende muito de como vocês queiram descrever. O meu nome é Pedro Barreiro e vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre este site que é o itch.io. E inclusive eu depois vou-vos ensinar a carregar aqui um pequeno projeto que eu tenho aqui que eu fiz uma build. É um projeto que estive a desenvolver em alguns webinars atrás, que basicamente é um joguito com uma bola em que vocês o, apanham estes cubos amarelos e eu estou a fazer a pontuação máxima e quando sai fora do mapa o jogo faz game over, faz depois restart. Vocês podem fazer restart ou sair do jogo e depois o que também podem fazer é guardar o jogo para que depois, quando vocês voltarem ao início, vocês basicamente podem jogar o jogo depois de onde vocês gravaram da última vez. E este jogo está em full screen, portanto não vai dar para alterar as, a resolução do jogo. Mas depois nós vamos pegar nesta pequena build e eu irei colocar aqui no itch.io para vos ensinar como se faz esta loja. Mas de qualquer das formas vamos falar então sobre o itch.io ou itch.io, como vocês quiserem descrever. Este basicamente é um dos sites mais conhecidos para vocês publicarem os vossos projetos, quer sejam jogos, quer sejam packages, modelos, texturas, basicamente tudo o que é relacionado com videojogos e vocês querem ter assim um site fácil e acessível para poderem disponibilizar lá está, para a comunidade, o Itch.io é o vosso cantinho. E é um site que é bastante utilizado. Como vocês podem ver, tem bastantes jogos. Até tem aqui, pronto, neste caso aparecem aqui jogos de terror que são os mais populares. Mas a verdade é que este site também é utilizado por muitos grandes desenvolvedores independentes. Como vocês podem ver, tem aqui, por exemplo, o Friday Night Funkin', que é um dos jogos mais, prontos, mais conhecidos dos últimos tempos. E se formos a ver bem também podemos pesquisar também aqui um bocadinho. Por exemplo, tem o Buckshot Roulette, o Late Night Mob também, do editor do Markiplier, o Lixian. Tem bastantes jogos, neste caso aqui só tem jogos de terror, mas se formos, por exemplo, aqui também aos top sellers, podemos ver assim alguns jogos conhecidos. Tem logo à primeira mão, como podem ver, o Celeste, uh, jogos de um dos jogos de plataformas mais conhecidos e que revolucionou também um bocadinho a indústria. Uh, Podendo também só dar aqui mais uma vista de olhos aqui mais rapidamente para depois podermos avançar. Aqui em termos de jogos. Como vocês podem ver, tem muitos jogos indies que vocês têm aqui disponibilizados. Até posso chegar um bocadinho aqui até acima e posso escrever, por exemplo, não sei se já ouviram falar, por exemplo, o Coffee Talk, por exemplo, que é um dos jogos independentes mais conhecidos dos últimos tempos, em que literalmente é uma visual novel em que vocês são um barista. E como vocês podem ver, as páginas do Itch.io são muito fáceis de se fazer. Esta é a sua versão mais fácil para publicar um jogo, mas a verdade é que não precisam de obrigatoriamente fazer este tipo de coisas. Como vocês podem ver, tenho um título, tem, por exemplo, uma pequena descrição, tem aqui a disponibilização para comprarem um jogo, e depois tem aqui algumas imagens e tem o vídeo para vocês poderem ver. Inclusive tem aqui também uma ligação para a Steam. Mas a verdade é que também existem versões assim um bocadinho mais bem recheadas,
Até vou clicar aqui em alguns mais conhecidos, só para vocês poderem ver. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, por exemplo, do Buckshot Roulette, eles o que fizeram aqui foi, por exemplo, colocar este fundo com as balas para dar assim um aspecto mais apelativo ao jogo. Por exemplo, olhando aqui para o Friday Night Funkin', como é um jogo de flash, é possível jogarem aqui o jogo. Até se eu clicar aqui em Run Game, até vou colocar aqui o som para vocês ouvirem. Vocês podem colocar assim jogos para jogar assim nestas páginas do itch.io. Vocês agora devem estar a conseguir ouvir, exatamente. Vou só baixar aqui um bocadinho o volume, só para não estar aqui a arrebentar com os vossos ouvidos. E vou só baixar aqui um bocadinho. E até, só para mostrar-vos aqui, se eu vou até premir o Enter, eu posso estar aqui a jogar. É basicamente um flash game isto. Ou agora já não existem flash games, portanto são este tipo de jogos assim mais simples. Aqui, por exemplo, ver o Celeste, dá para fazer aqui muitas coisas engraçadas com este tipo de janelas. E o itch.io é basicamente isto. É uma página, é basicamente um site onde vocês podem disponibilizar múltiplas coisas aqui para a comunidade. E podem colocar aqui jogos não só de PC, podem colocar, por exemplo, outras plataformas como Mac, Linux, Android, iOS, ou até mesmo para serem jogados aqui no computador. Podem também colocar jogos com preço e depois vocês podem fazer só colocando aqui. Neste momento aqui é só jogos, mas a verdade é que vocês podem, por exemplo, colocar outros tipos de conteúdos. Neste caso aqui só temos jogos, mas por exemplo podemos olhar aqui para, por exemplo, Game Development, Assets, Comics, esse tipo de coisas. Vocês quiserem também podem colocar recursos aqui para disponibilizar. Em vez de terem, por exemplo, criarem assim uma janela aqui no Unity Asset Store, quiserem criar uma ferramenta e disponibilizarem aqui, uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, aqui do aqui da acessória é que vocês, por exemplo, podem colocar aqui, disponível no itch.io. E porquê é que vocês haveriam de usar, por exemplo, o itch.io em comparação, por exemplo, a colocar um jogo, por exemplo, numa Steam ou ou até mesmo numa Epic Game Store, numa GOG? Uh, o motivo principal, vocês aqui não têm que pagar por licenças. Vocês não têm que pagar nada ao site, ao itch.io, para colocarem o vosso jogo disponível, ou seja, o jogo pode ser colocado aqui de forma completamente gratuita e vocês ficam com total lucro do jogo. E depois é muito fácil de vocês colocarem aqui qualquer tipo de conteúdo disponível. Vocês já vão ver mais à frente que eu vou disponibilizar aqui um pequeno jogo na minha conta de itch.io e vocês aqui podem lá está, é o fácil acesso que existe aqui. Inclusive, por exemplo, muitos youtubers acabam por vir aqui buscar muitos jogos para depois poderem jogar nos seus canais. E como vocês podem ver, temos aqui também várias ferramentas que estão disponíveis. Obviamente tem também os seus sites, o Sprite, o GB Studio, por exemplo, tem o seu próprio site dedicado. Mas muitas vezes, em vez de vocês estarem logo a matar e estarem a comprar uma licença para poder disponibilizar o jogo numa Steam, ou então estarem a criar um site do zero para disponibilizar a vossa ferramenta, vocês têm aqui uma alternativa gratuita e muito fácil de se utilizar para colocar os vossos projetos aqui em exposição. Por exemplo, o Godot, que é um motor de jogo, tem também página aqui, até podemos abrir aqui um bocadinho só para vocês verem. O Boscasei Oil, que é um programa para fazer música que é muito utilizado nas Game Jams. O Crocodile 3D também, que é um programa de criação de assets em três dimensões, mas com um aspecto mais lá está, parecido com um jogo da PlayStation. Como podem ver até aqui alguns gráficos. E isto, por exemplo, também é outra coisa que o itch.io tem de bom. É que vocês podem colocar aqui as imagens todas bonitinhas e disponíveis. Podem colocar mais do que um link para poder sacar o conteúdo que vocês querem disponibilizar aqui. E depois tem esta componente aqui que é bastante engraçada, que é o Development Log. Ou seja, vocês se quiserem, podem fazer vários logs a informar o que é que a atualização que vocês fizeram ao jogo tem. Porque vocês
basicamente colocam aqui pronto, o que vocês querem disponibilizar para download. Neste caso, pronto, por exemplo, aqui o Crocodile 3D tem a versão 2.3.6 e depois vocês podem chegar aqui, Development Log, clicam aqui e tem uma página completamente dedicada a informar tudo o que foi alterado e foi adicionado relativamente a esta ferramenta. Pronto, também isto é em termos de ferramentas, mas por exemplo, também tem aqui packages de assets para vocês poderem utilizar. Por exemplo, tem aqui do World Biggest Game Asset Bundle, que é do Kenny, que é um desenvolvedor muito conhecido que faz assets de Unity. E depois também tem aqui outra coisa boa acerca deste webinar, é que vocês podem colocar aqui e não é, por exemplo, exclusivo de jogos de Unity. Vocês quiserem, podem desenvolver um jogo em Unreal Engine, podem desenvolver um jogo em Godot, podem desenvolver um jogo em Game Maker e podem disponibilizá-lo aqui. Vocês não têm que estar a pagar lá está, por licenças para colocar aqui o jogo disponível. Portanto, como podem ver, podem colocar. E também, como brincadeira, vocês podem, por exemplo, colocar também livros aqui disponíveis. Podem colocar livros aqui, por exemplo, ele diz cómics, mas ele com cómics também, pronto, também tem livros que também podem disponibilizar bandas sonoras, podem disponibilizar mods, podem disponibilizar jogos de tabuleiro aqui, por exemplo, jogos que sejam daqueles que é simplesmente imprimir e jogar, e outros tipos de conteúdos que vocês podem também colocar aqui no jogo. Entretanto, vocês também, se tiverem alguma dúvida, podem colocar à vontade sobre o itch.io. Porque este conteúdo que vocês têm aqui é muito fácil. É uma questão de vocês explorarem e vocês encontrarem aqui alguma coisa. Se vocês, por exemplo, estão à procura de assets para um jogo que vocês queiram desenvolver e tenham assim uma ideia, por exemplo, vamos imaginar que eu estou à procura de, por exemplo, uma floresta ou um deserto. Por exemplo, tem aqui, imediatamente aparece aqui um asset com, prontos, com vários. Tem aqui uma página com vários assets, por exemplo, para fazer um deserto, em que mostram aqui imagens e tudo isso. E também tem aqui esta disponibilização em que vocês podem, por exemplo, fazer uma espécie de um bundle com este jogo. Por isso, vamos então avançar e eu vou-vos mostrar aqui então como é que se publica aqui um jogo no itch.io, porque é, tal como eu já tinha descrevido, tal como vos tinha indicado, é super simples. E também, só para ficarem a saber, também existe um web browser, não, uma aplicação para o computador onde vocês podem ter uma página mesmo, pronto, onde vocês, em vez de estarem a ir ao site do itch.io, vocês podem ir vocês podem ir a um launcher dedicado ao, ao itch.io para vocês poderem explorar todo o conteúdo que tem lá dentro. Entretanto, não sei se vocês têm alguma dúvida que queiram colocar, que eu posso depois esclarecer aqui durante o webinar. Então, nesse caso, eu vou avançar então e vou já colocar aqui um jogo disponível. Esta é a minha página pessoal do itch.io e está muito desatualizada. Está mesmo muito desatualizada. Tem alguns projetos que eu desenvolvi no meu tempo da universidade. Inclusive, tem aqui o Dungeon Generator que eu desenvolvi num webinar atrás. E até podemos aqui olhar, isto foi um projeto que eu já desenvolvi na universidade. Como podem ver, já tem para aí 6 anos. 6 anos desde que este jogo foi lançado. Mas de qualquer das formas, vou-vos mostrar então aqui como é que se publica um jogo. Vocês começam por vir aqui. Uh, tem limite, mas eu já vou tocar nesse ponto. Porque existe um pequeno limite relativamente ao jogo, mas é possível ultrapassar esse limite. Como é que vocês vão aqui à vossa conta e vão aqui à seta e vão aqui abaixo e clicam Upload New Project. E imediatamente vocês têm aqui esta janela aberta para vocês poderem mexer em tudo o que é relativamente ao vosso projeto. E como podem ver, tem aqui muita coisa para vocês mexerem. Então, primeiro que tudo, vamos começar por dar aqui um nome ao nosso jogo. Eu vou chamar primeiro que tudo Ball Game. E
se vocês clicarem aqui no Project URL, automaticamente ele já vos vai criar aqui o URL do, pronto, do jogo. Que vocês podem aqui depois jogar. Mas, por exemplo, eu posso chegar aqui, posso alterar e posso meter só BallG, por exemplo. E este será depois o URL do jogo. Depois, vocês podem escrever aqui uma descrição bastante simples aqui do jogo, no short description. Ou podem meter, por exemplo, não é publicidade, mas é o slogan, o pequeno slogan do jogo. É grab yellow cubes and score high. Ok. Fica aí este como pequena descrição do jogo. A seguir, classificação, vocês aqui indicam o que é que vocês vão colocar aqui disponível para o vosso jogo. Tem, pronto, tal como eu já tinha indicado, tem jogos, tem assets, tem mods, jogos físicos, ou seja, neste caso é livros de RPG, pronto, jogos de tabuleiro, essas coisas todas, álbuns ou músicas, ferramentas, banda desenhada, livros ou outros. Neste caso é um jogo que nós vamos colocar. E kind of project, aqui vocês vão indicar que tipo de projeto é que vocês vão colocar aqui disponível no vosso jogo. Vocês têm aqui vários tipos. Aqui vocês só vão alterar se vocês fizerem um jogo para rodar no browser. Ou seja, se for um jogo em HTML, em Flash, em Java ou até mesmo em Unity, pronto, em Unity 3D File. Neste caso vai ser downloadable, ou seja, é um ficheiro que vocês vão sacar para o vosso computador e vocês vão colocar aqui disponível. Release Status é bastante simples. O que é que vocês aqui têm a indicar? Vocês é basicamente indicar o estado do projeto que vocês têm aqui disponível. Neste caso, pronto, se vocês já quiserem colocar disponível para o jogo, para as pessoas jogarem, vocês colocam como released. O jogo não tem influência nenhuma. Atenção, vocês colocarem isto aqui não tem influência nenhuma porque no fim do dia vocês manualmente depois é que têm que criar aqui no site a indicar que, olha, não é para sacar este projeto, é só para mostrar. E o que nós. Depois aqui vocês têm as descrições todas a explicar o que é que cada um destas versões faz. Neste caso, o released é indicar que o projeto está completo e que vai receber só algumas atualizações de melhorias do jogo, correção de bugs, essas componentes todas. In development é exatamente isso, quer dizer que está numa versão early access ou ainda está em desenvolvimento, mas é uma versão já jogável para vocês experimentarem. On hold é para indicar que pronto, o desenvolvimento está em pausa. Cancelado, um bocado óbvio, o jogo parou de ser desenvolvido durante o tempo indefinitivo. E prototype é apenas indicação de que o que vocês estão, o jogador está ali a jogar neste momento é um protótipo ou é uma versão de testes de uma ideia ou de um projeto. Ou seja, o que está ali a ser jogado não é um produto final. Isto é apenas para o jogador ter assim, uma pequena indicação de que o que está a jogar neste momento, o que é que é. E dá muito jeito. O pricing, vocês aqui podem colocar o que vocês quiserem relativamente ao preço. Existem três opções, obviamente, que é gratuito ou através de doação. Ou seja, vocês aqui dão a possibilidade às pessoas de poderem sacar o jogo gratuitamente, mas se quiserem, podem fazer uma doação através do projeto para ajudarem lá está, ajudarem lá está, com o projeto de alguma forma. Pago, obviamente, é indicar que o jogo tem que ser pago. E vocês aqui depois indicam o mínimo que vocês querem. E acho que depois vocês podem, depois, se quiserem, até podem dar mais dinheiro. Se quiserem para o desenvolvimento do jogo. Isto aqui é basicamente o que está aqui a indicar. É um preço mínimo. Porque, por exemplo, eu posso chegar aqui. Não é que eu tenho aqui, por exemplo, um jogo, rapidamente. Até vou abrir aqui o Buckshot Roulette, mas eu queria abrir outro. Que estivesse aqui ligeiramente gratuito. Até pode ser este do Death Troopers. Por exemplo, eu clico aqui em Download. Por acaso não, por acaso abriu-me para a página do file. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, em Buy Now, ele vai me indicar aqui, olha, o jogo custa X, mas se tu quiseres, podes dar mais.
Podes dar mais do que isto. E isto é apenas uma forma muito. É uma coisa boa, por exemplo, que o itch.io tem. É que ele basicamente indica que, olha, se vocês quiserem, podem doar mais dinheiro. É muito amigo da comunidade, o, uh, o itch.io, que é uma coisa muito boa. E depois indica-vos até o que é que, pronto, os ficheiros que sacam. E até podem, até, se quiser, podem fazer, por exemplo, doação direta pronto, aos desenvolvedores. Mas isto, pronto, é só uma pequena indicação. E depois, se vocês quiserem, podem simplesmente dizer não. Não é necessário pagar, nem vou estar a forçar as pessoas a doarem para este projeto. E só para esclarecer, vocês para poderem colocar qualquer tipo de componente financeira aqui no vosso projeto, têm que ter conta de PayPal. Se é que eu me recordo. Vocês têm que ter uma conta de PayPal depois associada à vossa conta para o dinheiro ser transferido para a vossa conta. E, mais uma vez esclarecer, o itch.io não fica com nada do vosso projeto. Aqui está indicado doação sugerida 2 euros, é 2 euros que vai parar ao vosso lado. O que pode haver é do lado da PayPal estar a retirar uma percentagem para eles por estarem a utilizar o seu serviço. Mas estes 2 euros que estão aqui entram no itch.io e saem do itch.io para o vosso lado. Portanto, o itch.io não fica com nada relativamente ao vosso projeto. Uploads é um bocado óbvio. O que é para colocar aqui? Vocês colocam aqui o vosso ficheiro e como está aqui indicado, se vocês utilizarem diretamente o itch.io para transferir os ficheiros, só pode ser no máximo até 1 GB. Ou vocês podem ter aqui uma alternativa, que é vocês colocam aqui um link customizado, em que vocês depois indicam aqui prontos, o nome. Pronto, pode ser, por exemplo, o Mega, pode ser ali o outro que estava aqui do Death Troopers, neste caso qual é que era? Que é o Mediafire, exatamente. Vocês podem colocar aqui o nome e até podem depois colocar aqui o tipo pronto, de conteúdo que vocês podem colocar. Isto aqui também, este external file, é mesmo para o caso de vocês, por exemplo, quiserem colocar mais do que um ficheiro disponível para o jogador poder sacar. E até depois vocês podem colocar aqui um preço mínimo diferente do jogo para poderem pagar. Uh, e depois também tem aqui esta componente que é vocês podem esconder da vossa página do itch.io este ficheiro para ser escondido, ou seja, vocês podem não querer apagá-lo da página, mas podem querer que ele não seja visto por mais ninguém. Vocês chegam aqui, fazem clicar neste botão e ele desaparece imediatamente da vossa janela. Como alternativa também podem colocar um link do Dropbox diretamente aqui. Ele vai-vos abrir a vossa conta do Dropbox e vocês lá podem indicar, ok, é este ficheiro que eu quero que esteja aqui disponível para download. Quanto ao Dropbox e a este do external file, porque aqui o external file tem outra coisa. Vocês colocam o URL do ficheiro que vocês vão sacar. Ou seja, se vocês, por exemplo, tiverem num Mega ou no Mediafire, vocês vão colocar o link aqui para as pessoas poderem sacar o ficheiro. E tanto o link do Dropbox como deste aqui do external file, os ficheiros podem ter o tamanho que vocês quiserem. Aqui do itch.io diretamente é que só pode ter 1 GB. E eu vou colocar então aqui já o projeto que eu estava aqui disponibilizado e vou colocar aqui. E ele, portanto, já está aqui a carregar. Vai carregar até bastante leve. E vai-me aparecer esta janela aqui bastante semelhante a esta do external file. E se eu quiser posso mudar aqui o nome. Vou colocar aqui o change o display name. Vou colocar aqui como version 0.1. Ok. Vou indicar aqui para que plataformas é que vocês podem jogar. Neste caso pode ser para o Windows. E depois tem aqui uma coisa muito engraçada. Ele indica-vos quantas pessoas, ou melhor, quantos downloads é que foram feitos do vosso projeto. Não quero fazer backup disto. Ele coloca-vos aqui basicamente quantas pessoas é que já fizeram o download do vosso jogo. O que pode ser muito bom para ser uma métrica pronto, de quantas pessoas tiveram acesso ao vosso jogo. Entretanto, aqui nos detalhes, vamos colocar então aqui. Vou fazer aqui uma descrição do jogo.
using. Eu estou a escrever em inglês, mas eu posso depois fazer isto em português. É só mais porque eu recomendo aqui vocês escreverem em inglês, que é para poderem chegar a um público muito maior do itch.io. Porque se escreverem em português é muito nicho. Isto. Using unities physics system. Eu estava à espera que exatamente, que me corrigisse. Não quero arranjar isto. Ok. Using unities system. Grab grab as much grab yellow cubes as much as possible using a red ball. If you fall off the map, you lose. Ok. É uma pequena descrição aqui, mas vocês podem fazer aqui uma descrição muito maior, podem colocar aqui os controlos, podem fazer aqui mil e uma coisas que vocês podem colocar aqui sobre o vosso jogo. Basicamente é uma descrição do jogo e vocês podem fazer aqui várias coisas. Podem meter, por exemplo, aqui este texto a negrito, podem meter também a itálico, tem aqui bastante customização. Podem fazer tabelas, podem colocar vídeos do YouTube, até adicionar imagens depois. Podem fazer aqui mil e uma coisas. Quanto aqui depois ao género, tal como eu já tinha, tal como é um bocado óbvio de escrever, é um é para vocês escreverem aqui o género. Vocês têm aqui vários tipos de género, aqui bastante simples, desde ação, aventura, jogos de cartas, educacional, fighting game, plataforma, puzzle, racing, rhythm. Pronto, tem de tudo aqui um pouco. Eu até vou meter aqui survival só no gozo. Quanto a tags, vocês podem adicionar o máximo de tags possíveis que vocês têm aqui. Eu vou meter aqui, prontos. Por exemplo, Unity. Uh, por exemplo, Casual. Até digam aí as vossas sugestões. Que tags é que eu poderia colocar aqui? Para além disto. É um joguito muito simples, onde eu coloco aqui simplesmente... pronto, onde eu apanho bowling, onde eu apanho quadrados com bolas. Digam aí as vossas sugestões. Outra coisa também que vocês têm aqui, tem este pequeno botão aqui, do Tips for Choosing Tags, em que ele basicamente dá-vos também aqui várias sugestões para vocês mexerem. Catching, boa ideia, ok. Vamos confirmar aqui. Catching não é, mas posso meter na mesma. Catching, ball, ok. Ball. Não é pinball, é ball. Vamos só ter bola. Deixa eu pensar aqui. High score, ok, também. E como vocês podem ver, também só podem colocar no máximo até 10 tags, portanto. E eles aqui aconselham também para evitarem utilizarem tags relativamente ao género e à plataforma. Ou seja, eu não posso chegar aqui e escrever PC. Ou, por exemplo, Android. Eles dizem aqui mesmo para evitar utilizar esse tipo de tags porque não é necessário. Se vocês quiserem, podem também colocar aqui links de páginas, ou melhor, de aplicações onde o vosso jogo está disponível, neste caso na Steam, na Apple Store, na Google Play, na Amazon, na Windows Store. Podia ter aqui também uma da Epic Games, mas não tem aqui. Custom Now, aqui é basicamente uma forma de vocês, para indicar de que é que a forma que vocês querem descrever o vosso jogo. Por exemplo, se querem descrevê-lo como, por exemplo, se for uma ferramenta, mas por exemplo aqui em cima não tem nos aqui nas classificações, não tem aqui em jogos, vocês podem colocar assim uma ferramenta específica a indicar o que é. E se colocarem em branco, ele vai por defeito colocar como jogo. Download and install instructions. Aqui é simplesmente
vocês têm aqui uma espécie de um pequeno texto a descrever como é que se instala o vosso jogo. Por defeito é muito simples, é só o jogo vem zipado, vocês fazem unzip ao ficheiro e depois rodam. Portanto, podem descrever aqui muito simplesmente unzip the project. E eu chego aqui, enjoy, smiley face. Pronto. Podem meter aqui como descrições, podem fazer uma descrição muito mais detalhada. A intenção aqui desta parte é vocês poderem descrever aqui o que é que vocês. Prontos, como é que se faz o download do jogo e como é que se instala o jogo. Porque pode haver jogos que têm mesmo um ficheiro para instalar. É necessário mesmo instalar alguma coisa para poderem fazer isto funcionar. Antes de avançar aqui só para o community, eu vou avançar aqui mais para baixo, em que vocês podem definir depois o que é que vocês querem, qual é que é a visibilidade que vocês querem dar à vossa página, se querem neste momento que ela só esteja como um draft, ou seja, apenas vocês podem ver para o caso de poderem ter só ver, prontos, visualmente como é que está a página. Restricted é privado, ou seja, só vocês, ou melhor, os donos e pessoas autorizadas é que podem visualizar a página. Ou público, que basicamente é indicar que, ok, toda a gente pode ver a página. E depois vocês até podem definir aqui certas coisas pronto, de como vocês querem que isto esteja como público. Pronto, por exemplo, se querem fazer com que isto seja restricted através de uma password, múltiplas coisas. Portanto, não há assim muita diferença aqui. O community aqui já é aquela parte aqui, por exemplo, disto aqui, onde vocês podem ver aqui dos comments. Ou, por exemplo, aqui no Buckshot Roulette tem este, por acaso não tem development log. Mas o community basicamente serve para basicamente definir como é que vocês querem que a vossa comunidade fale convosco através do jogo. Vocês têm três formas diferentes. Não falam, ou seja, não têm comentários ali sequer. Tem zona de comentários, ou seja, é uma coisa assim desta parte, em que vocês têm pronto, uma página de um comentário em que aparece aqui a pessoa, depois pode colocar e vocês podem responder ou até mesmo reportar o comentário. Ou um discussion board, que é basicamente é uma espécie de Reddit. É a melhor forma que até tenho de se descrever. É um Reddit onde tem vários tópicos e vocês estão lá à conversa uns com os outros sobre sobre esse jogo. E eu vou deixar como comments, só para vocês também depois poderem ver. Depois vou modificar aqui algumas coisas para poderem dar uma vista de olhos sobre como é que isto está. Por fim, falar aqui destes três tópicos que não são muito obrigatórios, mas vale a pena na mesma mostrar aqui. Cover image é aquilo que vocês, pronto, dá para perceber o que é. É uma imagem de capa. Eu até vou fazer aqui para ser bastante simples. Vou fazer aqui isto e tirar aqui uns prints. E vou agarrar aqui. E vou abrir aqui New Game e vou também tirar aqui um segundo print. Só para podermos ter aqui uma imagenzita para poder colocar ali no jogo. Com licença. Aqui está. E não era o Windows, peço desculpa. E vou chegar então aqui Upload Cover Image. E eu vou começar por carregar a imagem. Aqui. Como vocês podem ver, tem aqui uma pequena recomendação. No mínimo tem que ter 315 por 250 ou 630 por 500. Basicamente tem que ter um quadrado. Tem que ter mais ou menos um quadrado de tamanho. Gameplay, vídeo ou trailer. Vocês podem colocar aqui um link do YouTube ou do Vimeo para ter aqui um pequeno trailer. Para ficar aqui em exibição. Por exemplo, como tem aqui do Death Troopers. Vocês têm aqui um pequenito trailer que aparece aqui para vocês poderem visualizar o vosso jogo. E screenshots aqui é vocês podem carregar entre 3 a 5, ou melhor, vocês podem imagens que demonstrem como é que é o vosso jogo. Eles recomendam que vocês coloquem entre 3 a 5 imagens para ter melhores resultados.
Eu, neste caso, vou só colocar aqui uma, só para vocês verem como é que fica aqui o cenário. E está pronto. O que falta agora é chegar aqui e fazer save e ver a página. E está aqui o nosso projeto. Aliás, eu coloquei aqui o jogo para não poder ficar disponível para download. Porquê? Porquê é que tu não podes ver? Ok, foi super estranho. Mas sim, só para dar aqui também uma vista de olhos, só para vocês também poderem ver aqui um bocadinho. E depois, se vocês quiserem, já podem vir aqui ao link da página para vocês darem uma vista de olhos nisto. Aparece-vos aqui quando vocês olham, tem aqui logo este aviso a dizer fizeste uma atualização ao jogo, considera postar um devlog para notificar os followers do novo update. Vocês podem fazer isto, vocês das duas uma podem ignorar e podem deixar ficar como está, ou então podem fazer realmente um devlog. E o que é um devlog? O devlog basicamente é uma indicação de como vocês descrevem, ou melhor, o que é que a atualização do vosso jogo tem. O que é que vocês fizeram relativamente a atualizações e o que é necessário. Pronto, o que é os jogadores precisam de saber relativamente às adições que foram feitas ao jogo. Eu vou fazer aqui, pronto, new game. E depois eu posso escrever aqui, posso selecionar aqui que tipo de, pronto, que tipo de publicação é esta. Temos General Update or Announcement, ou seja, é um anúncio. Pode ser um anúncio ou pode ser uma atualização tipo muito geral sobre o jogo, em que partilhamos os bugs, ou assim anúncios, ou então pode ser uma atualização muito grande ou lançamento, em informar que, ei, o jogo vai ser lançado, ou ei, isto é uma atualização muito grande que vamos fazer aqui no jogo que vai mudar muita coisa. E depois este long form discussion é apenas uma espécie de categorização do, pronto, do projeto. Onde vocês aqui já indicam basicamente, vocês já podem selecionar ou isto ou este aqui de baixo. Em que vocês aqui já é mais poderem falar de mais especificamente uma coisa que foi adicionada ao vosso jogo. Depois aqui, attachments é onde vocês adicionam pronto, informação relativamente ao jogo. Vocês podem adicionar aquilo que vocês quiserem, um vídeo também. Neste caso, pronto, o que vai ser adicionado vai ser esta imagem. Conteúdo, eu vou escrever aqui, pronto, our new game is out. Uma pequena descrição, simplesmente. Tags é aquilo que eu tinha dito já anteriormente, é definir, é indicar o que é que, pronto, uma espécie de descrição através de tags do vosso jogo. Vamos ter aqui outra vez ball e high score. Ok. Linguagens, vocês aqui colocam a linguagem em que vocês querem, pronto, indicar para que é deste post, especificamente em inglês, portanto. Aqui, Original Published Date, vocês podem aqui indicar quando é que a publicação foi feita. Cover Image é, pronto, é colocar aqui uma imagem apenas pronto, para ficar juntamente com a publicação. Neste caso eu vou colocar aqui esta imagem. Podem disponibilizar comentários e visibilidade para que, neste caso, para indicar que toda a gente pode ver este devlog. E vou fazer aqui save e exatamente. Está aqui a publicação, está aqui o nosso devlog. Vocês podem colocar também like aqui e podem retirar o like e podem também partilhar a publicação no Instagram, X ou Facebook. E como vocês podem ver, já tem aqui o link para poderem sacar o jogo. Acho eu que tinha, porque por algum motivo. Exatamente, isto é o devlog, não é o jogo. Portanto, eu queria vir então aqui ao ball game e queria tentar perceber porque é que o ficheiro não faz. Lá está, não está disponível para sacar. Uh,
If is at a minimum, ok. Ah, ok. É por causa aqui do. É por causa aqui do pricing. É, ele estava aqui a ser um bocadinho. Achou que era por causa do pricing, agora peço desculpa. Yeah, no payment. Por algum motivo ele não me está aqui a aparecer o jogo. Deixa-me só confirmar aqui, peço desculpa. Ok, o motivo porque ele não está aqui a aparecer por acaso é um bocadinho estranho. Ah, acho eu que era um bocadinho estranho. Mas sim, acho que é mais ou menos isto. Se eu for aqui à minha página. Exatamente. O motivo que eu posso chegar aqui e posso, por exemplo, ir aqui a outros projetos e vocês veem que está aqui o download link. Basicamente, o motivo deve-se aqui a um aviso do pagamento, porque por algum motivo o, uh, o itch.io basicamente indica que vocês têm que ter um pagamento. Lá está, tem que ter aqui uma informação relativamente ao pagamento para vocês poderem estar aqui a mexer no coisa. Vocês têm que fazer aqui, vocês têm que indicar aqui, o que é um bocado estranho, porque há aqui jogos que não deviam estar aqui. Sim, os jogos podem estar disponibilizados de borda, mas acho que mesmo assim vocês têm que colocar aqui por algum motivo o payment, o que eu acho um bocado estranho porque é que agora está a ter este problema, mas de qualquer das formas vou continuar aqui a falar do itch.io, só focando aqui noutras componentes. Se vocês chegarem aqui acima e forem a Analytics, vocês têm aqui uma espécie de analítica relativamente ao vosso projeto, a indicar ok, as visualizações, downloads, ratings, neste caso, pronto, coleções, quantas vezes é que o vosso jogo foi adicionado a uma coleção, os comentários, e tem aqui informação toda ao longo do tempo, inclusive até indica aqui quantos downloads é que foram feitos por cada projeto que vocês têm aqui. De resto, se vocês forem aqui a widget, é para vocês criarem assim um pequeno widget para um site sobre o vosso jogo. Poderem criar assim uma janelazinha toda bonitinha, onde vocês podem modificar aqui. Vocês podem fazer aqui várias definições aqui todas bonitinhas, que depois vocês pegam nesta componente de código, colocam num site e ele fica assim disponível para vocês poderem sacar. E por fim, editar aqui o tema. Vocês podem melhorar aqui um bocadinho a página, porque isto está assim muito branco. É verdade, mas se eu quiser posso chegar, por exemplo, aqui background, faz favor, um cinza, até pode ser mesmo preto, e este background aqui eu quero este vermelhozito assim mais bonito. O texto, eu quero de que cor? Faz favor de meter a branco, para ficar assim bonitinho. E os links, vamos meter com uma cor assim mais... Até pode ser assim azulado, exatamente. E vocês podem colocar aqui este texto todo... Podem modificar aqui a página como vocês quiserem. Screenshots. Vocês podem definir onde é que as querem colocar. Se vocês querem que elas estejam de lado aqui na sidebar ou estejam escondidas. Neste caso vamos dizer aqui na sidebar. Vocês podem definir a fonte, o tipo de fonte que vocês querem. Por exemplo, podem colocar assim com Anonymous Prose, Serif ou até mesmo Pixel para ficar assim todo bonitinho. E podem indicar também aqui o tamanho. Só existem 4 tamanhos, que neste caso é pequeno, largo, muito largo, mas é mais para outros tipos de ecrãs, ou médio. E também tem várias opções em que vocês podem definir o tipo de letra que vocês querem aqui para estes headers. Por exemplo, neste caso vou meter aqui esta imagem. E também as cores, vocês têm aqui outras cores que vocês podem colocar para este header e até para os botões. Que cor é que vocês querem. Inclusive também podem colocar assim o alpha,
podem modificar o alfa aqui da imagem para ficar assim. Pronto, para ficar assim um bocadinho mais. Até vou colocar assim, só para ficar assim uma corzinha mesmo bonitinha. E por fim, a banner e o background. A banner basicamente é a imagem que vocês querem aqui no topo. Ele está aqui acabado de carregar. Basicamente é a imagem que vai ficar por cima todo do vosso projeto. Como podem ver assim, por exemplo, do Buckshot Roulette, isto é uma imagem. Até se eu pegar nisto e colocar para aqui, vocês podem ver, isto é uma imagem que eles fizeram, não é texto. E vocês podem fazer isto aqui basicamente. Podem até alinhar onde é que vocês querem, se querem à esquerda, se querem à direita, se querem ao centro, com uma imagem até relativamente grande, não existe a necessidade de estar aqui a modificar. Outro detalhe é que se vocês colocarem aqui uma banner, o texto, ou melhor, o título do texto desaparece. Se eu chegar aqui e retirar, o texto volta ao de cima. Portanto, eu vou voltar aqui a meter a banner. E background é exatamente aquilo que vocês estão a achar que é, pronto, colocar uma imagem de fundo do projeto. Neste caso. Só que vocês têm que ter aqui um bocadinho de atenção relativamente aos tamanhos, porque senão uh, pode dar aqui um bocadinho de problemas. E também podem colocar aqui como fixed, ou seja, colocar a imagem com um tamanho fixo e assim ela o que vai fazer é expandir-se para ela encaixar aqui no vosso cenário. E é mais ou menos isto relativamente à criação de uma página do itch.io. Eu sei que isto aqui está um bocadinho feio, é suposto estar feio, mas a verdade aqui é basicamente para vos mostrar como é que se mexe com este tipo de, lá está, de janelas. Isto é uma chance muito boa para vocês poderem ter aqui, até vou escrever aqui um comentário a dizer This game is very nice. E eu posso fazer aqui, postar uma publicação e aparece depois aqui o meu comentário aqui por debaixo. Isto basicamente é uma alternativa muito boa para vocês poderem disponibilizar os vossos jogos de forma gratuita e sem qualquer tipo de stress. Vocês estão mais do que à vontade para colocar os vossos jogos aqui. Aliás, até estava só aqui a dar uma vista de olhos. Porque eu ainda estou um bocado curioso para tentar saber. Até vou fazer aqui. Vou meter aqui a 0, mas não, mesmo assim ainda não aparece aqui o jogo. Mas sim, deve-se basicamente a isto que eu estava aqui a tentar perceber do jogo. Se eu for aqui a editar a conta, por algum motivo ele não me está aqui a deixar. Mas de qualquer das formas, sim, vocês têm que mesmo assim definir, pelo menos definir aqui, relativamente ao jogo, vocês têm que definir aqui como é que vocês querem que o vosso projeto. Prontos, é basicamente o payout, como é que vocês querem receber. Porque a verdade é que vocês podem colocar na mesma, olha, eu quero o meu jogo que esteja disponível. Pronto, quero que esteja disponível gratuitamente, mas quero receber na mesma. Mas vocês têm que definir na mesma aqui o pagamento para vocês poderem mexer. Eu até mexi aqui, mas mesmo assim acho que isto não foi suficiente. Mas sim, é maioritariamente isto relativamente à criação de uma página do itch.io. Não sei se têm alguma dúvida que queiram colocar. Antes de darmos aqui o webinar por encerrado. De certa forma, sim. Vocês podem fazer isto de duas formas. Por exemplo, olhando aqui mais uma vez para o Buckshot Roulette. Está aqui definido que para vocês poderem comprar o jogo, vocês têm que pagar 3 euros. Ou mais. Vocês, se quiserem, podem chegar aqui. Não é 29. Podem chegar aqui. Eu quero pagar 5 euros. Ou 5 dólares pelo jogo. A mesma coisa para um jogo
gratuito. Por exemplo, se eu chegar aqui, deixem-me só confirmar aqui, por exemplo, estava aqui a tentar arranjar um jogo que não seja de terror. Por exemplo, se eu for aqui, este por acaso até é pagar. Uh, também é só jogos a pagar. Até pode ser este, o desktop Goose. Por exemplo, está aqui indicado, este jogo é gratuito. Aparece aqui, por exemplo, o aviso a dizer não obrigado, apenas deixa-me sacar o jogo. Mas se eu quiser, posso fazer uma doação na mesma. Posso dizer, ok, eu quero pagar 3 euros ou 3 dólares pelo jogo. Eu posso fazer isso na mesma. E o jogo está gratuito. Isto é apenas uma sugestão por parte do itch.io para vocês poderem jogar este jogo. Para vocês poderem pagar por este jogo. E até depois, se quiserem, vocês até podem depois adicionar aqui, através de PayPal ou através de outras páginas, a indicar que, olhem, quero dar mais 10 euritos. E vocês clicam aqui e ele vai-vos adicionando o conteúdo todo. Isto, lá está, é uma forma de apoiar os criadores aqui do Witcher. É uma forma bastante simples de se fazer isso. Portanto, não, lá está, doar dinheiro é o que, lá está, é se vocês quiserem, não é obrigatório, mas o itch.io faz sempre questão de vos questionar se é isto que querem fazer. Sim, é ajudar os criadores para futuros projetos. É mais ou menos isso. Porque diz aqui, muitos que vocês podem ver aqui, muitos jogos está aqui gratuito, 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 gratuito. Se eu chegar aqui ao Project Kill Dance, o jogo está gratuito, mas se eu chegar aqui ao download, olha, por acaso até está. Até é totalmente gratuito. Eles puseram mesmo para não ser pago. Mas, por exemplo, se eu chegar aqui ao Funny Business, e também se quiserem podem fazer destes fundos assim com movimento. Podem meter GIFs, como vocês podem ver aqui. Eu posso chegar aqui, download now, e posso pagar os 2,5€ se eu quiser. Tipo, é da minha parte que eu quero fazer isso. Caso queira, caso não queira. Entretanto, não sei se têm mais alguma questão que queiram colocar aqui no webinar. Entretanto, também só aqui só para falar aqui de algumas coisinhas mais que eu possa falar aqui do vosso projeto. Se vocês quiserem também podem criar aqui keys de um jogo. Podem fazer assim, ou seja, o vosso jogo pode estar disponível, por exemplo, vocês se quiserem podem colocar aqui uma espécie de uma loja onde o vosso jogo está, por exemplo, numa Steam, numa Epic Games e aqui o que vocês fazem apenas simplesmente é pronto, vender aqui as keys do jogo. Podem criar também aqui componentes do Kickstarter, do Patreon. Pronto, estar aqui a controlar as builds. Interact, vocês podem também aqui estar a arranjar aqui a forma de interagir com os consumidores do vosso jogo. Ah está, o itch.io tem muita coisinha engraçada para vocês fazerem os vossos jogos. É só uma questão de vocês criarem uma conta, brincarem aqui um bocadinho. Uh, tipo, é mais uma questão de vocês estarem aqui na brincadeira. É brincar, mexer e ver como é que isto aqui tudo funciona. Portanto, não sei se tem mais alguma pergunta que queiram colocar aqui no webinar. Então, caso vocês não tenham dúvidas, eu vou dar então por encerrado este webinar. Eu espero que vocês tenham gostado aqui deste pequeno, lá está, webinar sobre o itch.io. A intenção aqui foi mais mostrar-vos como é que este site funciona e como pode ser uma alternativa para vocês poderem colocar aqui os vossos jogos disponíveis para serem jogados, porque pode ser assim um bocadinho
lá está, preocupante colocarem um jogo já na Steam ou na Epic Games e tem aqui basicamente uma espécie de uma alternativa para não estarem prontos, a ter que comprarem uma licença propositadamente e depois estarem a instalar um APK da. Não, a sua questão não apareceu aqui no chat. Lá está, é porque vocês para poderem desenvolver para poderem publicar um jogo no Unity, vocês o que têm que fazer aqui é, ou melhor, vocês para colocarem um jogo na Steam, vocês têm que comprar uma licença, depois têm que instalar uma ferramenta, têm que, ou melhor, instalar o APK do Steamworks. Ou seja, é muita coisa para vocês poderem uh, fazer para depois poderem publicar o vosso primeiro jogo, enquanto que aqui é só simplesmente, ok, fazer build do jogo, criar uma página e está feito. Portanto, não sei se mais alguém tem alguma dúvida que queira colocar antes de darmos então por encerrado. Não havendo então mais dúvidas, eu vou então dar o webinar por encerrado. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, estão à vontade para me mandar mensagem pelo campus da MasterD, que eu terei todo o gosto em responder-vos às vossas perguntas. Se vocês quiserem experimentar o jogo, está aqui o URL para vocês poderem experimentar, até que eventualmente eu descubra o porquê disto não estar a funcionar. Mas de resto, vou dar então este webinar por encerrado. Se tiverem alguma dúvida, então me podem mandar mensagem e eu vejo-vos então numa próxima oportunidade.